povo de Deus. Quem está feliz aí no braço direito e fala: ô glória! Quem vai ficar ainda mais feliz até o final dessa oração permanece no braço lá em cima e fala: ô glória! Aleluia! Queridos, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu sou Roberta Fernandes. Atualmente, por graça, por misericórdia de Deus, eu sou vocacionada à vida religiosa, na Fraternidade do Caminho. Recomendo as nossas orações. Também sou serva de Deus neste grupo de oração, no Ministério de Intercessão. Glória a Deus. E como nós estamos num grupo de oração, que é um lugar de um povo que reza, bem esse lugar de um povo que reza, é aqui mesmo. A gente precisa permanecer só mais um pouquinho em oração, porque a oração nos faz declarar que nós somos dependentes de Deus, que nós não contamos com as nossas forças, mas com as forças que vêm do alto. Então vamos orar mais um pouquinho? Inclina a sua cabeça, coloca a mão no seu peito em direção ao coração e ora comigo assim: Senhor Jesus, muda a minha vida. Eu não quero e não posso ser igual. Eu permito que a força da sua palavra gere conversão na minha vida. Amém. Queridos, olha o tema da noite de hoje. Vocês conseguem ler aí ou alguém está atrapalhando? Se você conseguir, lê alto comigo no 3. 1, 2, 3. A sabedoria aperfeiçoa nosso caminhar. Baixa a pessoa para o seu lado e fala: seja sábio. Seja sábia. Vamos parar um pouquinho de dividir esse tema. A sabedoria. A sabedoria que é um dom do Espírito. A sabedoria que vem de Deus. E antes de entrar na parte de aperfeiçoar o nosso caminhar, vamos pensar em quantas vezes esse dom nos salvou. Eu pensava um pouco isso enquanto nós orávamos. Quantas vezes a sabedoria me salvou? Quantas vezes a palavra de sabedoria proclamada pelos meus irmãos me salvou? Eu te convido a fazer memória desses momentos. Teve uma ocasião com a água recentemente. Eu não sei se enfim, todos sabem, mas aconteceu uma situação de enfermidade contínua que assustou a todos. Eu acredito que os sintomas fizeram com que eles corressem logo para o hospital e graças a Deus, há uma sabedoria que veio do alto, eles puderam socorrer de mim. Me recordava de uma outra situação em que a sabedoria salvou alguém, uma palavra de sabedoria. Há um tempo atrás eu era coordenadora desse grupo de oração. Nós vivemos um tempo de pandemia e por ser coordenadora, muitos cegos procuram para aconselhamento, né? E Deus dá o dom da sabedoria para dar algumas direções. Eu me lembro de uma pessoa aflita na pandemia falando de como que ficaria a situação financeira e tudo. E eu orava, e quando a pessoa falava, orava e falava assim: eu não sei o que fazer. Porque eu tinha me apresentado algumas situações que eram difíceis. E aí naquela situação eu questionei, porque Deus me fez lembrar. Eu falei assim: mas não tem como vender alguma coisa, não? Aquela torta no aniversário da filha, quem fez? Ah, fui eu. Falei: então vamos vender, vamos vender. E eles começaram a vender e tal, e graças a Deus levantaram o recurso e passaram pela pandemia bem. Foi palavra de sabedoria, não foi eu. Quantas vezes a palavra de sabedoria de alguém te salvou, falando: vamos no grupo de oração? E aquilo foi cura para a sua vida. Faz memória do quanto pessoas sábias da sabedoria do alto ao nosso lado nos fazem bem. É verdade ou não é? Então pega a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, capítulo 4, dos versículos 1 em diante.
porque é sã a doutrina que vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Deu-me ele este conselho: que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire perspicácia. Não te esqueças de nada, não te desvies de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Não abandones a sabedoria, ela te ama, ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria: adquire a sabedoria, adquire a inteligência em troca de tudo o que possuis. Tem-na em grande estima, ela te exaltará, ela te glorificará quando a abraçares, colocará sobre tua fronte uma graciosa coroa, ela te outorgará um magnífico diadema. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nelas caminhares, teus passos não serão dificultosos. Se correres, não tropeçarás. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, vai dizendo no início dessa palavra um pouco do caráter da pessoa que nessa noite nos aconselha, né? O livro dos Provérbios é escrito por sábios, que muitos referenciam, né, direcionam os escritos a Salomão, mas não necessariamente. Era uma reunião de homens sábios que escreveu textos banhados de sabedoria. E no início vai dizendo do caráter, né? Porque eu fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Aí então começa a aconselhar. Entra um pouco no ponto que a gente estava refletindo agora, das pessoas que nós trazemos ao nosso lado e de quem nós temos sido para o outro. Será que temos sido pessoas sábias que derramam sobre o outro a sabedoria de Deus? Ou será que nós somos envenenados pela falta de sabedoria de cada um? Por que eu digo isso? Porque às vezes chegam pessoas desanimadas ao nosso lado, reclamando da vida, murmurando. Aconteceu isso esse final de semana. Esse não, alguns finais de semana atrás. Fui fazer um exame com as vocacionais. E aí, eu estava reclamando de uma coisa, entrou uma outra vocacionada e começou a reclamar comigo também. E aí, uma outra vocacionada virou para nós e falou: faz bem. Aí dissipou aquela coisa que estava ali no ambiente. Será que nós temos nos contaminado com o veneno das pessoas que estão doentes ao nosso lado? Ou será que nós temos lançado sementes de sabedoria para esse mundo que carece tanto disso? E de qual sabedoria nós estamos falando? Será que é a minha? Será que fala que não é do pai, de um pai com caráter? Mas ainda assim, o livro de Provérbios, a gente vai entendendo que os sábios, eles não estão falando de uma sabedoria do homem. Eles falam de uma sabedoria que vem do Senhor. De uma sabedoria que não é conhecer muitas coisas e saber de tudo. É conhecer aquilo que é necessário para ser justo e andar no caminho reto. É dessa sabedoria que nós estamos falando. Tem tantas pessoas que nem estudam, nem são tão sábias, né? Esse saber. Eu via uma tirinha antes de vir para cá. Não sei se vocês conhecem, se é da época de vocês. Vocês vão. Charlie Brown e o Snoopy. O mais velho falou que não lembra. Os mais novos são dois amigos, né? É um desenhozinho, um cachorrinho. E tem uma tirinha que é muito legal, que o Charlie Brown tá desanimado, e aí ele vai chegar perto do Snoopy e fala assim: algum dia nós iremos morrer, Snoopy.
E aí o Senhor fala, é verdade, mas todos os outros dias não. Eu achei isso de uma sabedoria tão profunda. E aí a gente pode ficar aqui meditando sobre tantas coisas e tantas vezes em que essa sabedoria nos toca e desperta em nós alguma coisa. Me recordo dos santos, os santos da igreja. Meu Pai amado, quanta sabedoria eles distribuíram no mundo. Eu estava vendo algumas passagens, algumas frases, né? Hoje mesmo uma amiga minha me mandou uma frase de um santo que eu estava precisando tanto de ler. Era para mim, assim, foi fogo. Assim, eu estou até tonta com ela, não vou ler ela não, para não me expor. Mas eu estava meditando sobre outras, eu vou compartilhar com vocês. E que essas palavras de sabedoria gerem os frutos que precisam ser gerados no nosso ser. Santo Agostinho, para alcançarmos esta vida feliz, a verdadeira vida nos ensinou a orar. Então, sabedoria, né? Santa Teresa d'Ávila. Quem ama faz sempre em comunidade, nunca fica sozinho. Olha que bonito isso. Mas pega isso para você e assume para a sua vida, porque é uma sabedoria que vem do alto, que ela precisa ser provada por nós, experimentada por nós e distribuída. Mas o que? Vamos ver mais. Leônidas é bom de frase de santo. Quer ver? Um monte. A amizade é a mais verdadeira realização da pessoa. Olha isso. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Quando a gente está distante, né? Aí vem alguém e solta uma palavra, ou a gente leu uma palavra de um santo que é banhada de sabedoria. Mas aí, Roberto, por que isso tem a ver com aperfeiçoar o meu caminhar? Por que esse dom aperfeiçoa a minha caminhada? Eu li aqui um pouquinho, nos versículos abaixo, se você quiser pegar, você pode. No versículo 19, que a gente não leu, diz assim: a estrada dos inimigos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Só que nós lemos lá em cima algo diferente. Nós lemos que se nela, na estrada da sabedoria, caminhares, teus passos não serão dificultosos, se correres, não tropeçarás. Perceba, a sabedoria aperfeiçoa o nosso caminhar porque ela nos mostra as pedras que nos farão tropeçar. Aperfeiçoa o nosso caminhar porque nós podemos nos aproximar de pessoas que estão iluminadas pelo mesmo propósito que é Cristo, e por elas, com elas, sermos iluminados no nosso caminhar. E aí significa que não vai ter obstáculo? Não, a palavra diz que não vai tropeçar. Vai ter pedra. Talvez você tenha que desviar mais. Só que a sabedoria do alto vai nos aperfeiçoando e nos fazendo desviar daquilo que poderia nos fazer cair. E aí você diz, Roberto, como eu tenho sabedoria de Deus então? Como ter a sabedoria de Deus? Pergunta para mim, como ter? Como ter? Como possuir? Como possuir? Como adquirir? Como adquirir? A sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus. E é aqui que entra o mistério da nossa vida. Nos capítulos anteriores de Provérbios, está falando muito sobre sabedoria. No capítulo 1, versículo 7, a palavra diz para nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Perceba que o sábio diz que é o temor, que é o princípio, que é o sustentáculo. E como que nós podemos temer? Como que nós podemos também ter esse outro dom, que é o temor de Deus? E aí o temor de Deus, que é dom do Espírito, não é um temor, não é ter medo de Deus, um temor servil, né? De um Deus que é tirano, que pede, que manda
manda fazer aquilo, isso, aquilo outro. Também não é um temor a Deus que me faz ter medo das consequências do inferno. Não, não. O temor de Deus é o temor que é experimentado no amor a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse é o segredo de todas as coisas. Amando a Deus, nos unindo a Deus, estando familiarizados com Deus, nós recebemos do próprio Deus tudo que a nossa alma precisa, inclusive a sabedoria. O segredo é amar a Deus e, por amor, viver o temor de não ofender o amado. E ao viver o temor de não ofender o amado, eu ando como alguém sábio. Eu não sei se faz sentido para vocês. Se entra na cabeça, na minha é difícil entrar, porque olha, me falta tanta sabedoria, gente. Misericórdia. Sabe por que falta para nós? Porque nós fazemos muitas vezes como Salomão. O livro de Provérbios é endereçado a ele, né? Um homem que foi muito sábio, segundo filho de Davi, foi rei também do povo de Deus. A história conta que aproximadamente 15 anos, quando ele recebeu, né, o reinado, e aí Deus disse para ele, porque nessa época ele era muito temente a Deus, seguia os passos sábios do seu pai. E aí Deus perguntou para ele: o que você quer? E aí ele diz: sabedoria, para guiar o seu povo. Eu sou novo demais. E aí Deus diz: porque não me pediste riqueza, força, e eu te dou não só a sabedoria, mas longos anos de vida e tudo aquilo que você precisa. Só que o que acontece com Salomão? A palavra que nós lemos vai dizer que a sabedoria de Deus nos exaltará. Olha isso. E aqui a gente corre um risco muito grande, que é por isso que eu falei que eu preciso tanto. Porque a gente começa a achar que a gente sabe por nós mesmos, que os livramentos que a gente recebe, que as coisas que estão acontecendo, elas acontecem pelas nossas forças, pela nossa capacidade, e a gente vai se distanciando de Deus, se achando autossuficiente. E é aí que vem a nossa ruína. Salomão também fez a mesma coisa. As pessoas começaram a engrandecê-lo, a exaltá-lo, a achar que o que ele fazia era de tanta sabedoria, que ele era uma pessoa incrível. E aí ele começou a perder o temor. Foi perdendo o temor, foi deixando de consultar o Senhor, foi deixando de orar, foi deixando de amar a Deus. Foi começando a andar com más companhias. Ao invés de querer perto de si pessoas que pudessem iluminá-lo no caminho com a sabedoria do alto, começou a ouvir conselhos ruins. E foi se distanciando de Deus, começou a adorar outros deuses. E aí a história é trágica. Com a gente também é assim. Mas eu estou aqui para dizer: Deus nos livre disso. Se nós estamos distantes de Deus, se nós não estamos tendo a sabedoria do alto para conduzir a nossa vida, nessa noite vamos pedir a graça do Espírito para amar a Deus, para que o amor de Deus nos guarde dos perigos que estão lá fora, para que o amor de Deus seja uma luz a iluminar as pessoas que se aproximam e fazer com que a gente libere palavras de sabedoria e seja alcançados por elas. Vamos parar de falar, vamos rezar, vamos pedir? Vamos pedir. Antes disso, eu quero dizer uma coisa. Papa Francisco, sobre o dom de sabedoria, falava assim: a sabedoria nos faz ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, falar com a voz de Deus. A sabedoria que vem de Deus nos faz olhar para o mundo com os olhos de Deus e não desprezar aqueles que se aproximam. Nos faz ouvir. Sabe, irmãos, dentro de casa está faltando sabedoria para nós, porque nós não estamos olhando para o nosso pai, para a nossa mãe com os olhos de Deus. Os nossos filhos, estamos impacientes no trabalho. Está faltando sabedoria.
Vai dizer em uma das partes de Provérbios aqui que a sabedoria ajuda a compreender com justiça e equidade. Olhar com os olhos de Deus é não julgar aqueles que se aproximam. Eu preciso repetir isso. Não desprezar. É conseguir enxergar no seu patrão estressado, às vezes uma briga em casa. É enxergar na sua mãe que não está te dando atenção, alguém que está preocupado com as contas. É ver além, é ver aquilo que só Deus vê. Isso é a sabedoria de Deus. Onde você está precisando? Eu estou precisando. Então vamos amar a Deus para receber. Vamos mergulhar mais fundo na pessoa que Ele é. Vamos conhecer os mistérios de Deus para recebermos familiaridade com Ele, união, intimidade.